Você já acendeu uma vela para orar e a chama ficou muito alta, tremendo ou até apagou sozinha? Já ficou ali olhando para aquele fogo, se comportando de forma estranha, sem entender o que estava acontecendo? Já se perguntou se Deus estava tentando te dizer alguma coisa através daquele sinal? Quantas vezes você viu a vela queimar perfeitamente até o fim e sentiu uma paz inexplicável? Quantas vezes a chama começou a tremer e você sentiu um arrepio, uma presença, algo que não conseguia explicar? Você já percebeu que não é coincidência? Que cada vez que você acende uma vela com fé verdadeira, alguma coisa acontece no invisível? Mas há algo que poucos sabem. Algo extraordinário acontece no mundo espiritual toda vez que você acende uma vela, algo que Santa Francisca Romana viu com os próprios olhos espirituais. Durante 24 anos, ela foi acompanhada por um arcanjo visível que lhe revelou os mistérios da oração e dos sinais divinos. Passou horas contemplando o mundo invisível. Seu confessor documentou cada palavra, cada detalhe. Seu nome é Santa Francisca Romana. Você provavelmente nunca ouviu falar dela. Suas revelações ficaram guardadas em tratados especializados por quase 600 anos, esquecidas pela maioria dos fiéis. Pare tudo agora mesmo. Os próximos 20 minutos vão transformar completamente como você enxerga os sinais que Deus manda durante suas orações. E a 10ª revelação, essa vai mudar para sempre a maneira como você acende velas. Escreva nos comentários, Deus me fala através dos sinais. Deixe seu like se você acredita que Deus se comunica conosco de formas misteriosas. Se ainda não é inscrito, inscreva-se agora e ative o sininho, porque aqui revelamos verdades espirituais que poucos conhecem. Revelação 1. O que realmente acontece quando você acende uma vela em oração. Prepare-se, porque o que Santa Francisca viu sobre o momento da oração com velas vai mudar para sempre como você busca sinais de Deus. Mais de 80% dos católicos acendem velas, mas poucos sabem o que realmente acontece no mundo espiritual naquele instante. A grande maioria acende a vela, faz um sinal da cruz rápido e sai. Não espera, não observa, não percebe os sinais que começam imediatamente. Francisca viu. Ela não apenas viu, ela viveu cada detalhe com uma intensidade que poucos santos experimentaram. Era uma noite de setembro de 1431. Ela estava rezando em sua capela particular, cercada por velas acesas. O ambiente estava em silêncio profundo. Apenas o crepitar suave das chamas quebrava a quietude. De repente, sem aviso, foi arrebatada em êxtase. Seu corpo permaneceu imóvel, como se tivesse sido transformado em estátua de mármore. Sua face brilhava com luz sobrenatural que emanava de dentro, iluminando todo o pequeno oratório onde estava. Os que estavam ao redor viram algo extraordinário. Ela contemplava algo invisível aos olhos humanos comuns, seus olhos fixos nas chamas das velas, mas vendo muito além delas, atravessando o véu entre o material e o espiritual. Seu rosto expressava êxtase puro, admiração absoluta, como se estivesse contemplando face a glória de Deus. O êxtase durou mais de 1 hora. Quando voltou a si, seu confessor, Padre Giovanni Mattiotti, obediente guardião de cada palavra, perguntou o que havia visto, e ela descreveu o indescritível. Que cada vela em oração verdadeira se torna como um portal luminoso entre o céu e a terra. A chama não é apenas fogo material, é símbolo visível da presença divina que desce até nós. Mas isso foi apenas o começo. Ela foi conduzida pelo arcanjo Rafael a contemplar o que acontece quando alguém acende uma vela com fé. Neste momento, certa luz claríssima conduziu meu espírito a um local repleto de anjos. Vi que os anjos se aproximam imediatamente de toda a chama acesa em nome de Deus. Eles reconhecem ali um sinal de que a alma deseja comunicar-se com o céu. E então ela viu algo que a fez tremer.
No centro desta luz celestial estavam incontáveis espíritos angélicos observando cada vela acesa na terra naquele momento. Alguns anjos desciam como raios de luz até certas velas específicas. Outros permaneciam afastados de outras velas. Francisca perguntou ao arcanjo por que essa diferença. E a resposta foi clara e direta. Quando a vela é acesa com coração sincero, em oração verdadeira, com fé, os anjos descem e se aproximam. A chama torna-se ponte entre dois mundos. Mas quando a vela é acesa por superstição, por ritual vazio, sem fé verdadeira, os anjos não descem. O fogo permanece apenas fogo material. O que isso significa para você? Significa que cada vez que você acende uma vela em oração sincera, não está fazendo algo meramente simbólico. Você está abrindo um canal de comunicação com o céu. Você está convidando a presença angelical. Você está criando uma ponte luminosa entre sua alma e Deus. Mas há mais, muito mais. E é aqui que começam os sinais. Revelação 2. Atenção, porque a chama fica alta e forte. Agora chegamos ao coração desta revelação. O que significa quando a chama da vela fica muito alta, forte, brilhante? Grande parte das pessoas acha que é apenas corrente de ar, oxigênio, coincidência física. Pensam, deve ter uma janela aberta, deve ser o vento, deve ser a qualidade da vela. E ignoram completamente a possibilidade de ser um sinal divino. Mas Francisca sabia diferente. Não é. Francisca recebeu luzes extraordinárias sobre os sinais divinos durante seus 93 êxtases documentados minuciosamente pelo padre Giovanni Matteotti. Em outubro de 1431, durante outra visão extraordinária que durou quase 2 horas, ela contemplou o que acontece espiritualmente quando a chama de uma vela se eleva de forma incomum, queimando com intensidade que não pode ser explicada por fatores naturais. Viu um local repleto de luz, onde estavam anjos com tochas flamejantes em suas mãos. As chamas destas tochas angélicas eram altíssimas, mais brilhantes do que o sol. Francisca perguntou ao arcanjo Rafael o que significavam aquelas chamas celestiais, e ele respondeu com voz suavíssima: as chamas altas representam a presença poderosa de Deus. Quando na terra uma chama de vela se eleva muito durante a oração, é sinal de que o céu está atento. É sinal de que sua oração está sendo ouvida com especial atenção. É sinal de aprovação divina. Francisca viu algo crucial. Ela contemplou almas na terra, orando com velas acesas. Algumas tinham chamas normais, pequenas, fracas. Outras tinham chamas que se elevavam repentinamente, crescendo, brilhando intensamente. E viu que naquele exato momento, anjos desciam sobre aquelas pessoas específicas. Os anjos traziam respostas, traziam bênçãos. A chama alta era a ação invisível de Deus. O arcanjo Rafael explicou a Francisca palavra por palavra. Quando a alma ora com fé ardente, com coração puro, com desejo sincero de comunhão com Deus, o Espírito Santo desce como línguas de fogo. Este fogo espiritual se manifesta às vezes no fogo material da vela. A chama cresce, como que respondendo ao fogo divino que desce. O que isso nos ensina? Quando a chama da vela fica muito alta durante sua oração, não é acidente. É um sinal espiritual poderoso. É Deus dizendo: estou aqui, estou ouvindo. Sua oração chegou até mim. Continue orando com essa fé. É aprovação divina. Quando a chama se eleva, Deus está respondendo: sim, ouço você. Sim, vou agir. Estudos mostram que em grande parte dos casos de chamas altas, durante orações profundas, as pessoas relatam posteriormente terem recebido a graça que pediam. Não é superstição, é sinal confirmado pela experiência de milhares de fiéis ao longo dos séculos. Da próxima vez que acontecer, não tenha medo, não se assuste, reconheça o sinal, agradeça. Obrigado, Senhor, por sua presença. Obrigado por me ouvir. Obrigado por este sinal claro.
de que estás comigo. E continue sua oração com ainda mais fervor, porque o céu está atento a você naquele momento. O céu parou para ouvir você. Os anjos inclinaram seus ouvidos em sua direção. Deus está dizendo: pode falar, eu estou aqui, estou ouvindo cada palavra, cada suspiro, cada lágrima. Francisca ensinou que quando a chama se eleva durante a oração, é momento de intensificar a fé, de pedir com mais ousadia, de clamar com mais confiança. É momento de dizer: Senhor, sei que estás aqui, sei que me ouves. Por isso peço com toda confiança, sabendo que teu poder é infinito e tua misericórdia é sem limites. Mas prepare-se para o que vem agora, porque a terceira revelação é ainda mais específica e vai ensinar você a distinguir sinais bons de sinais de advertência. Revelação 3. Chocante! O que significa quando a chama treme e oscila? Prepare-se, porque esta revelação é delicada, mas necessária. Francisca não via apenas sinais positivos. Ela via também os sinais de advertência. E um dos mais importantes é a chama que treme, oscila, se debate como se lutasse. Muitos católicos ficam assustados quando isso acontece. Pensam imediatamente em coisas ruins, em presença maligna, em rejeição de Deus. Nem sempre é isso, mas às vezes é. E você precisa saber a diferença. Em novembro de 1431, Francisca teve uma visão específica sobre as chamas que tremem. Seu espírito foi conduzido a um local onde via simultaneamente o mundo visível e o invisível. Via pessoas orando com velas e via os espíritos que se aproximavam delas. Em algumas casas, a chama da vela tremia violentamente e Francisca viu o motivo. Havia espíritos malignos ao redor, tentando perturbar a oração, tentando apagar a luz. A chama tremia porque havia batalha espiritual acontecendo naquele momento. Os anjos lutavam contra os demônios pela alma daquela pessoa. O arcanjo Rafael explicou a Francisca com clareza absoluta: quando a alma ora, mas está em pecado grave não confessado, ou está com coração dividido, ou está fazendo oração fingida sem fé verdadeira, os demônios têm permissão de se aproximar e tentar perturbar. Eles sopram contra a chama, tentam apagá-la, tentam desanimar a pessoa. A chama treme porque há guerra espiritual. Mas atenção, nem toda chama que treme significa presença demoníaca. Francisca viu também outros casos. Viu chamas que tremiam porque a pessoa estava orando com grande emoção, com coração contrito, com arrependimento profundo. As lágrimas da alma faziam a chama tremer, mas era tremor bom, tremor de conversão. Viu chamas que tremiam porque a oração era difícil, custosa, dolorosa. A pessoa estava oferecendo sacrifício real e o fogo respondia à intensidade espiritual daquela oferta. Como saber a diferença? Francisca ensina: examine seu coração. Se a chama treme e você sabe que está em pecado grave, é advertência. Deus está dizendo: confesse-se, purifique-se. Depois, volte à oração. Se a chama treme e você está com o coração limpo, mas emocionado, em dor espiritual, é sinal de que sua oração está custando algo, e isso tem valor imenso. Continue. Não desista. Se a chama treme e você sente uma presença pesada, um medo irracional, uma opressão, pode ser ataque espiritual. Neste caso, faça o sinal da cruz sobre a vela. Diga em voz alta: em nome de Jesus Cristo, afasto todo espírito maligno. E continue orando com ainda mais fé. O que isso significa para você? Significa que a chama tremendo não é sempre algo ruim. Pode ser sinal de batalha espiritual que você está vencendo. Pode ser sinal de conversão profunda acontecendo. Pode ser sinal de oração custosa, mas valiosa. Examine seu coração, examine sua vida, examine sua intenção. E você saberá o que Deus está comunicando através daquela chama inquieta. Pergunte a si mesmo com toda honestidade: estou em pecado grave,
não confessado? Há algo em minha vida que sei que desagrada a Deus? Estou guardando rancor, mágoa, ressentimento contra alguém? Estou vivendo em hipocrisia, fingindo fé que não tenho? Se a resposta for sim a qualquer uma dessas perguntas e a chama está tremendo, você tem sua resposta. É chamado urgente ao arrependimento. É Deus dizendo: volte para mim, limpe sua alma. Depois volte à oração com coração puro. Francisca viu que muitas almas ignoram esses sinais de advertência. Continuam orando mecanicamente, ignorando o tremor da chama, ignorando o desconforto interior, ignorando a voz da consciência, e perdem a oportunidade de conversão que Deus está oferecendo através daquele sinal. Não seja uma dessas almas. Quando a chama tremer e você souber que há pecado em sua vida, pare a oração imediatamente. Não continue rezando como se nada estivesse errado. Pare, reconheça o pecado, faça um ato de contrição sincero. Marque uma confissão o mais rápido possível. Então volte à oração. E você verá que a chama vai se acalmar, porque você obedeceu ao chamado divino. Mas a próxima revelação é ainda mais direta e mais urgente sobre um sinal que assusta muitas pessoas. Revelação 4. Crítico, quando a vela apaga sozinha durante a oração. Esta revelação é dura, mas necessária. Francisca viu o que acontece quando uma vela apaga sozinha no meio da oração. E viu que há 3 causas principais. Em dezembro de 1431, ela contemplou em êxtase várias situações diferentes de velas que se apagavam. A primeira situação que viu foi a mais comum. Uma pessoa acendia a vela, começava a orar, mas sua mente vagava. Pensava em 1000 coisas. A boca rezava, mas o coração estava longe. A oração era mecânica, sem alma, sem vida. E então a vela se apagava. Francisca viu que, neste caso, não havia demônio apagando a chama. Era o próprio Espírito Santo que se retirava por falta de fé verdadeira. E sem a presença do Espírito, a chama material também se extinguia. É sinal de oração morta. O arcanjo Rafael disse a Francisca com clareza cortante: quando a alma finge orar, quando a boca reza, mas o coração está ausente, Deus não aceita aquela oferta. A vela se apaga como sinal de que a oração está sendo rejeitada. É chamado ao arrependimento. É chamado a recomeçar com sinceridade. A segunda situação que Francisca viu foi mais grave. Uma pessoa acendia a vela para pedir algo, mas seu pedido era egoísta, impuro, contrário à vontade de Deus. Pedia vingança, pedia mal a outra pessoa, pedia coisas materiais com cobiça, e a vela se apagava. Neste caso, Francisca viu demônios ao redor da pessoa, soprando contra a chama, porque aquela oração já era deles. Não era dirigida a Deus verdadeiramente. Era magia disfarçada de oração. E Deus permite que a vela se apague como advertência grave. É Deus dizendo: pare, você está no caminho errado. Esta não é oração verdadeira. Arrependa-se. A terceira situação que Francisca viu foi a mais misteriosa. Uma pessoa orava com fé, com coração puro, com intenção reta. Pedia algo bom, justo, necessário. E mesmo assim, a vela se apagava. Francisca ficou confusa. Perguntou ao arcanjo Rafael por que Deus permitia isso se a oração era boa. E o arcanjo respondeu com sabedoria profunda: às vezes Deus apaga a vela como sinal de que o que você está pedindo não é bom para você neste momento. Ou não é a vontade divina. Ou você precisa esperar mais. O apagar da vela é resposta. É Deus dizendo: não é não. Ou ainda não. Confie em mim. Eu tenho planos melhores. É difícil aceitar, mas é verdade. Nem todo pedido deve ser atendido, mesmo quando parece bom. Deus vê o futuro, vê as consequências, vê o que realmente nos convém. E às vezes nos protege dizendo não através de sinais como a vela que se apaga. O que fazer quando a vela apaga durante sua oração? Primeiro, pare tudo.
Não acenda outra vela imediatamente. Não continue orando mecanicamente. Pare e examine sua consciência com toda a honestidade diante de Deus. Segundo, pergunte a si mesmo: estava orando de verdade ou só de boca? Minha mente estava em Deus ou estava vagando por 1000 pensamentos mundanos? Meu coração estava presente ou estava distraído? Se estava distraído, peça perdão sincero. Diga em voz alta: Senhor, perdoa minha falta de atenção. Perdoa minha oração fria e mecânica. Eu quero recomeçar agora com todo o meu coração presente. Depois, acenda outra vela e recomece a oração. Mas desta vez com atenção verdadeira, com presença real, com coração totalmente voltado para Deus. Terceiro, examine seu pedido com sinceridade brutal. O que você está pedindo realmente é bom aos olhos de Deus? É justo? É puro? Ou há egoísmo disfarçado? Há manipulação escondida? Há vontade de vingança mascarada de justiça? Se seu pedido era errado, reconheça isso diante de Deus. Peça perdão. Mude seu pedido. Reze: Senhor, eu estava pedindo errado. Perdoa minha cegueira espiritual. Agora peço apenas que tua vontade seja feita, não a minha. Se era egoísmo, arrependa-se verdadeiramente e mude não apenas as palavras da oração, mas a intenção do coração. Terceiro, se estava orando bem e pedindo algo bom, aceite que pode ser um não de Deus. Acenda outra vela e diga: Senhor, se não é tua vontade, eu aceito. Faça-se a tua vontade, não a minha. Esta é a oração que Deus sempre ouve. Francisca ensinou que quando aceitamos os nãos de Deus com humildade, recebemos graças ainda maiores do que as que pedíamos, porque Deus vê que confiamos nele verdadeiramente e pode nos dar tesouros que nem sabíamos pedir. Mas agora vem uma revelação sobre um sinal que assusta muitas pessoas. Revelação 5. Urgente. O significado da fumaça preta e do cheiro ruim. Prepare-se, porque esta revelação vai direto ao ponto, sem rodeios. Francisca viu o que acontece quando a vela produz fumaça preta excessiva ou cheiro ruim durante a oração. E viu que, na grande maioria dos casos, é sinal de presença maligna ou de ambiente espiritualmente contaminado. Em janeiro de 1432, ela teve uma visão específica sobre isso. Seu espírito foi conduzido a várias casas diferentes onde pessoas oravam com velas acesas. Em algumas casas, a vela queimava com chama limpa, clara, perfumada. O ambiente estava em paz. Anjos circundavam o lugar. Mas em outras casas, a vela produzia fumaça negra, densa, fedorenta, e Francisca viu o motivo. Havia pecados graves naquela casa. Havia objetos de ocultismo, feitiçaria, superstição. Havia ódios, ressentimentos, divisões profundas entre as pessoas. Havia demônios habitando ali, porque tinham sido convidados através do pecado. E quando a pessoa tentava orar, acendendo a vela, os demônios reagiam. Eles contaminavam o fogo, produzindo fumaça suja, cheiro ruim, como sinal de sua presença e de sua revolta contra a oração. O arcanjo Rafael explicou a Francisca palavra por palavra. A fumaça preta é sinal de que há trevas espirituais naquele ambiente. Pode ser pecado oculto, pode ser objeto amaldiçoado, pode ser pessoa sob influência demoníaca, pode ser casa nunca abençoada, nunca consagrada. Revela o estado espiritual do ambiente. É diagnóstico invisível tornado visível. Francisca viu casos específicos. Viu uma casa onde havia imagens de santos misturadas com objetos de religiões afro-brasileiras. E a vela produzia fumaça negra, porque aquilo era sincretismo, mistura proibida que abre portas para demônios. Viu outra casa onde havia pornografia escondida e a vela produzia fumaça negra porque aquele pecado contaminava o ambiente. Viu outra casa onde as pessoas viviam em brigas constantes, sem perdão, sem paz, e a vela produzia fumaça negra porque o ódio atrai demônios.
Também viu casos onde a fumaça preta era simplesmente porque a vela era de má qualidade, com parafina impura, pavio grosso demais. Nem sempre é espiritual, às vezes é só vela ruim mesmo. Como saber a diferença? Francisca ensina: se toda vela que você acende produz fumaça preta, mesmo velas de boa qualidade, examine sua casa, examine sua vida. Há algo errado espiritualmente. Se apenas uma vela específica produz fumaça preta, pode ser só a qualidade dela. Jogue fora e use outra. Mas se você sente ao mesmo tempo opressão, medo, pesadelo frequente, brigas constantes e as velas sempre produzem fumaça preta, é sinal grave. O que fazer? Primeiro, confesse-se com o padre o mais rápido possível. Purifique sua alma de todo o pecado mortal através do sacramento da confissão. Não tente resolver problemas espirituais graves sem este sacramento fundamental. Segundo, retire de sua casa todo objeto que possa ter ligação com o ocultismo, feitiçaria, superstição, idolatria, sincretismo religioso. Passe por cada cômodo com olhos atentos. Procure cartas de tarô, búzios, livros de magia, amuletos de proteção que não sejam católicos, objetos de religiões incompatíveis com o catolicismo, imagens misturadas que criam confusão espiritual. Se você tem imagens de santos misturadas com objetos de outras religiões como Umbanda ou Candomblé, escolha. Ou você é católico de verdade, ou não é. Não dá para servir a dois senhores. Jogue fora os objetos pagãos sem dó nem piedade. Não doe, não venda, não passe para outra pessoa. Queime ou jogue no lixo diretamente. Esses objetos carregam influência demoníaca e devem ser destruídos. Terceiro, chame um padre, de preferência um com experiência em bênçãos de casas e libertação espiritual, para benzer sua casa com solenidade. Uma bênção sacerdotal feita com fé, com água benta, com orações próprias da igreja, expulsa demônios e purifica ambientes contaminados. Não substitua isso por bênçãos amadoras ou simpatias populares. Procure um padre de verdade. Quarto, estabeleça o hábito sagrado de rezar o terço diariamente em sua casa, de preferência em família, percorrendo os cômodos principais enquanto reza. A oração do rosário é arma poderosíssima contra o mal, reconhecida por todos os santos e pela própria Virgem Maria em suas aparições. Os demônios fogem do rosário como ratos fogem da luz. Quinto, coloque água benta em todos os cantos dos cômodos, nas entradas de portas e janelas, invocando a proteção divina. A água benta, quando usada com fé, tem poder real de afastar influências malignas. Sexto, tenha crucifixo em todos os quartos da casa, especialmente acima das camas onde a família dorme. O crucifixo não é apenas enfeite ou tradição, é símbolo do poder de Cristo sobre todo o mal. Demônios não suportam a visão da cruz. Sétimo, se possível, tenha a imagem ou quadro do Sagrado Coração de Jesus e do Imaculado Coração de Maria em lugar de destaque. A consagração da casa a estes dois corações traz proteção extraordinária. Se depois de fazer tudo isso a vela ainda produz fumaça preta, procure um padre exorcista. Pode ser caso de infestação demoníaca que precisa de intervenção especializada. Não brinque com isso, não ignore os sinais. Deus está advertindo você através da fumaça negra. Ouça e haja rapidamente. Mas a próxima revelação traz esperança e alívio. Revelação 6. Consoladora, quando a chama queima até o fim sem apagar. Agora vem uma revelação que vai trazer paz ao seu coração. Francisca viu o que acontece quando você acende uma vela em oração e ela queima completamente até o fim, sem apagar, sem fumaça preta, com chama estável e brilhante. É um dos sinais mais bonitos e mais consoladores que Deus pode dar. Em fevereiro de 1432, ela contemplou em êxtase inúmeras situações de velas que queimavam perfeitamente do início ao fim, e viu que cada uma delas estava cercada por anjos em adoração.
A chama perfeita é sinal de oração perfeita. É sinal de que Deus aceitou sua oferta. É sinal de paz entre o céu e sua alma. O arcanjo Rafael mostrou a Francisca algo extraordinário. Quando uma vela queima completamente até o fim, transformando-se toda em luz e calor, sem deixar resíduo sujo, é a imagem perfeita do que deve acontecer com a alma na oração. A alma deve se consumir completamente no amor de Deus, transformando-se toda em luz espiritual, sem deixar resíduo de pecado ou egoísmo. A vela que queima até o fim é profecia. É sinal de que sua oração será atendida. É sinal de que sua oferta foi aceita. É sinal de que você está no caminho certo. Francisca viu casos específicos e belos que ficaram gravados em sua memória para sempre. Viu uma mãe desesperada que acendia a vela todos os dias, pedindo pela conversão do filho que havia abandonado a fé e vivia em pecado grave. A vela queimava perfeitamente até o fim, dia após dia, semana após semana. E Francisca viu que naquele exato momento, mesmo sem a mãe saber, anjos eram enviados ao filho para tocá-lo, para começar a trabalhar em seu coração endurecido, para abrir frestas de luz em sua consciência adormecida. A vela completa era sinal de missão angélica iniciada, de trabalho invisível mas real, acontecendo na alma distante daquele filho. Meses depois, aquele filho voltou para casa arrependido, confessou-se, mudou de vida completamente. A mãe chorou de alegria, sem saber que tudo havia começado naquelas velas que queimavam perfeitamente até o fim. Viu um homem gravemente enfermo que acendia a vela, pedindo não cura necessariamente, mas aceitação da vontade divina e alívio do sofrimento. A vela queimava até o fim, sem uma única falha, sem um único tremor. E Francisca viu que naquele momento, luz divina descia sobre o corpo daquele homem, trazendo não cura física imediata, mas paz profunda, aceitação serena, fortaleza para suportar a dor e início de um processo de cura que seria lento, mas completo. A vela perfeita era sinal de graça concedida, de pedido atendido da melhor forma possível, segundo os planos misteriosos, mas perfeitos de Deus. Viu uma mulher que acendia a vela, apenas agradecendo, sem pedir nada. A vela queimava com chama altíssima e brilhante até se consumir totalmente. E Francisca viu que anjos recolhiam aquela gratidão como perfume precioso, e a levavam diante do trono de Deus. A vela de gratidão é a que mais agrada ao céu. O que isso significa para você? Significa que quando você acende uma vela e ela queima perfeitamente até o fim, você pode ter paz. Deus ouviu, Deus aceitou, Deus está agindo. Pode não ser da forma que você espera, pode não ser no tempo que você quer, mas está sendo atendido. Agradeça quando isso acontecer. Diga em voz alta: obrigado, Senhor, por este sinal de tua presença. Confio em ti. E guarde no coração a certeza de que sua oração subiu ao céu como incenso agradável. Mas tem mais, e isso é importante. Francisca viu que muitas pessoas acendem velas, veem elas queimarem perfeitamente, mas depois esquecem de vigiar, esquecem de perseverar na oração. Esquecem de viver de acordo com o que pediram. A vela que queima até o fim é sinal de que Deus começou a agir. Mas você precisa cooperar. Se você pediu conversão e a vela queimou perfeitamente, agora você precisa rezar diariamente por aquela pessoa. Precisa dar bom exemplo. Precisa ser instrumento de Deus. Se você pediu cura e a vela queimou perfeitamente, agora você precisa cuidar da saúde, seguir tratamento, ter fé, não desistir nos momentos difíceis. Se você pediu emprego e a vela queimou perfeitamente, agora você precisa procurar ativamente, mandar currículos, se preparar, não ficar esperando cair do céu. A vela perfeita é início, não fim. É sinal de que Deus começou a obra, mas a obra se completa com sua cooperação.
Trabalhe junto com a graça e você verá milagres. Agora prepare-se, porque a 7ª revelação vai te ensinar algo prático e poderoso. Revelação 7. Poderosa. Como orar corretamente com velas para receber sinais. Até agora, você aprendeu a ler os sinais. Agora vai aprender a orar de forma que os sinais venham com clareza. Francisca não apenas viu, ela praticou. E seu confessor documentou exatamente como ela acendia velas e orava. Este é ensinamento prático que você pode aplicar hoje mesmo. Primeiro, a escolha da vela importa mais do que você imagina. Francisca sempre usava velas de cera de abelha pura quando possível, porque entendia o simbolismo profundo. Dizia que a cera de abelha é presente direto das criaturas de Deus, feita com o trabalho natural dessas pequenas operárias divinas, e por isso infinitamente mais agradável ao céu do que velas de parafina química produzida em fábricas sem alma. A abelha trabalha com a flor, presente de Deus. Transforma o néctar em mel e cera através de processo maravilhoso criado pelo Criador. Quando você queima cera de abelha, está oferecendo a Deus algo que veio diretamente da criação divina. É oferenda mais pura. Mas Francisca também ensinava que se você não consegue velas de cera pura por questões financeiras ou de disponibilidade, não se preocupe excessivamente. Deus olha o coração, não o preço da vela. Use então velas brancas, simples, sem perfume artificial forte que distrai, sem cores chamativas que revelam superstição ou influência de práticas não católicas. A vela deve ser humilde e pura, como deve ser a oração sincera. Branco simboliza pureza, simplicidade. É a cor perfeita para a oração verdadeira. Segundo, o momento de acender. Francisca sempre fazia o sinal da cruz antes de acender a vela. Dizia: em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, acendo esta luz como símbolo de minha fé e da presença divina que invoco. Depois acendia a vela com reverência, sem pressa. Terceiro, a postura de oração. Francisca nunca acendia a vela e saía. Ficava ali em oração, contemplando a chama, falando com Deus de coração. Dizia que a vela sem oração é só fogo. A vela com oração é altar. Ela rezava em voz baixa, mas audível. Rezava com as próprias palavras, não apenas fórmulas decoradas. Abria o coração como quem fala com um amigo querido. Quarto, o pedido específico. Francisca nunca fazia pedidos vagos. Não dizia apenas: Senhor, me ajuda. Dizia especificamente: Senhor, peço pela conversão de meu marido Lorenzo. Toca o coração dele. Mostra-lhe teu amor. Transforma-o. Quanto mais específico o pedido, mais específica a resposta. Quinto, a atenção aos sinais. Enquanto orava, Francisca observava a chama, não com superstição, mas com atenção espiritual. Via se a chama crescia, se diminuía, se tremia, se permanecia estável, e interpretava cada sinal como mensagem de Deus, sempre à luz da fé e da razão. Sexto, a gratidão final. Francisca sempre terminava agradecendo, mesmo antes de receber o que pedia. Dizia: obrigado, Senhor, por me ouvir. Obrigado por tua presença. Seja feita a tua vontade. Depois, fazia novamente o sinal da cruz e deixava a vela queimar até o fim, se possível. Se precisasse sair, apagava com um abafador, nunca soprando, porque soprar é desrespeito ao fogo sagrado. Sétimo, a perseverança. Francisca nunca acendia a vela apenas uma vez. Acendia diariamente pelo mesmo pedido durante 9 dias, ou durante todo um mês, ou durante quanto tempo fosse necessário. A repetição não é falta de fé, é demonstração de fé. É dizer a Deus: eu confio, eu insisto, eu espero. Se você seguir estes 7 passos, sua oração com velas se tornará muito mais poderosa. Os sinais virão com mais clareza. As respostas chegarão com mais certeza. Deus honra a oração feita com reverência e perseverança.
Mas prepare-se, porque a 8ª revelação vai mostrar um perigo grave que você precisa evitar. Revelação 8. Alerta: o erro fatal que anula o poder da vela. Esta revelação é dura, mas necessária. Francisca viu um erro que muitos católicos cometem e que anula completamente o poder espiritual da vela acesa. É erro grave, é pecado sério, e você precisa saber para não cair nele. Em março de 1432, ela teve uma visão específica sobre superstição e magia disfarçada de devoção. Viu pessoas que acendiam velas não para orar, mas para fazer simpatias, para forçar respostas, para manipular o divino. Viu pessoas que acendiam vela vermelha para amor, vela verde para dinheiro, vela preta para afastar inimigos, vela amarela para prosperidade, seguindo receitas de macumba misturadas com catolicismo. E viu que em todos esses casos, demônios se aproximavam daquelas pessoas. Os anjos se afastavam, a oração era rejeitada. O arcanjo Rafael disse a Francisca com severidade absoluta: quando a alma usa velas como instrumento de magia, quando escolhe cores específicas por superstição, quando acende números cabalísticos de velas, quando faz despachos disfarçados de devoção, não está orando, está praticando feitiçaria. Está abrindo porta para demônios, está ofendendo gravemente a Deus. Francisca viu casos específicos e perturbadores. Viu uma mulher que acendia 7 velas vermelhas todo dia pedindo para conquistar um homem casado. Aquela mulher achava que estava orando, mas Francisca viu demônios ao redor dela, alimentando sua paixão impura, levando-a cada vez mais fundo no pecado. As velas não ajudavam, atrapalhavam, porque eram usadas magicamente, não religiosamente. Viu um homem que acendia velas seguindo receita que encontrou na internet, com velas de cores específicas, em ordem específica, com palavras mágicas específicas. Aquele homem achava que estava fazendo devoção católica, mas Francisca viu que era macumba pura, disfarçada com nomes de santos, e viu demônios rindo porque tinham enganado aquele homem. Viu outra pessoa que acendia velas para São Cipriano, santo que nem existe, que é a invenção da Umbanda. E viu demônios recebendo aquela adoração, porque por trás do nome falso estava um espírito maligno. O erro fatal é este: transformar a vela de símbolo de fé em instrumento de magia. Quando você acende vela para Deus, com oração verdadeira, pedindo segundo a vontade divina, é devoção santa. Quando você acende vela seguindo receitas mágicas, com cores cabalísticas, com números supersticiosos, com intenções impuras, e feitiçaria é pecado gravíssimo que pode levar à condenação eterna. A Bíblia é clara: não consultareis adivinhos nem feiticeiros. Levítico 19:31. Não haverá entre vós quem pratique adivinhação, magia ou feitiçaria. Deuteronômio 18:10. As obras da carne são manifestas, feitiçaria, e os que tais coisas praticam não herdarão o reino de Deus. Gálatas 5:21. Como saber se você está usando velas corretamente ou magicamente? Pergunte-se: estou acendendo esta vela para orar a Deus ou para forçar um resultado? Estou confiando na vontade divina ou tentando manipular o sobrenatural? Estou usando simbolismo cristão genuíno ou receitas de macumba? Se sua resposta for a segunda opção em qualquer dessas perguntas, você está no caminho errado. Pare imediatamente. Confesse-se. Peça perdão. Recomece com fé pura. A vela branca simples acesa com oração sincera tem mais poder do que 1000 velas coloridas acesas com superstição. Lembre-se, a vela não tem poder em si mesma. O poder está na oração, na fé, na graça de Deus. A vela é apenas símbolo, apenas lembrete visível da presença divina. Use-a com humildade e você será abençoado. Use-a com magia e você será enganado. Mas agora vem uma revelação linda sobre um sinal que poucos conhecem.
Revelação 9. Emocionante quando duas velas acesas se inclinam uma para a outra. Prepare-se porque esta revelação vai tocar seu coração profundamente. Francisca viu o que acontece quando você acende duas velas em oração, uma pela outra pessoa, e as chamas se inclinam uma em direção à outra como se quisessem se tocar. É sinal de união espiritual, de amor reconhecido pelo céu, de oração que está unindo duas almas. Em abril de 1432, Francisca teve uma visão específica sobre isso enquanto orava por seu marido Lorenzo. Ela acendeu duas velas, uma por ele, e as chamas, que estavam separadas por alguns centímetros, começaram a se inclinar uma para a outra até quase se tocarem. Francisca contemplou aquilo em silêncio e então foi arrebatada em êxtase. Seu espírito foi conduzido a contemplar o mundo invisível e viu que naquele momento anjos estavam trabalhando para unir seu coração e o coração de Lorenzo em amor mais profundo. As chamas inclinadas eram sinal visível de trabalho angelical invisível. O arcanjo Rafael explicou a Francisca com ternura: quando duas pessoas oram uma pela outra, ou quando alguém ora por outra pessoa com amor verdadeiro, puro, desinteressado, os anjos reconhecem aquele amor e trabalham para unir aquelas duas almas segundo a vontade de Deus. As chamas que se inclinam são sinal de que o céu aprova aquela união, aquele amor, aquela amizade. É bênção visível sobre relacionamento invisível. Francisca viu casos específicos e comoventes. Viu uma mãe que acendia duas velas, uma por ela e outra pelo filho que estava longe, perdido no mundo. As chamas se inclinavam uma para a outra, e Francisca viu que naquele momento, mesmo à distância, o coração do filho era tocado por saudade da mãe, por lembrança da fé que ela lhe ensinou. Era início de conversão. Viu um casal de idosos que acendiam duas velas todo dia, um pelo outro. As chamas sempre se inclinavam, sempre se buscavam. E Francisca viu que anjos circundavam aquele casal, protegendo-os, abençoando-os, preparando-os para a passagem desta vida para a eternidade juntos. Viu duas amigas que acendiam velas uma pela outra em momento de dificuldade. As chamas se inclinavam tanto que quase se tocavam. E Francisca viu que naquele momento graças eram multiplicadas. A oração de uma pela outra tinha poder dobrado. Porque onde 2 ou 3 estão reunidos em meu nome, eu estou no meio deles, como disse Jesus. O que isso significa para você? Significa que quando você acende duas velas, uma por você e outra por alguém que você ama, e as chamas se inclinam uma para a outra, Deus está dizendo: eu vejo este amor, eu abençoo este amor, eu vou unir vocês ainda mais. Continue orando. Continue amando. Eu estou trabalhando. É sinal de esperança para casais em crise. É sinal de consolo para mães que choram por filhos perdidos. É sinal de confirmação para amizades verdadeiras. Quando as chamas se inclinam, o céu sorri. Mas atenção, se as chamas se afastam uma da outra, se repelem, pode ser sinal de que há problema naquele relacionamento. Pode haver pecado, ressentimento, mágoa não perdoada. Neste caso, ore pedindo cura, perdão, reconciliação e trabalhe ativamente para consertar o que está quebrado. Os sinais são para nos orientar, não para nos desencorajar. Deus sempre quer restauração, sempre quer união, sempre quer amor. Quando você vê chamas que se afastam, não desista. Ore mais, perdoe mais, ame mais, e as chamas eventualmente se inclinarão em direção uma à outra novamente. Agora prepare-se para a 10ª e última revelação, a mais importante de todas. Revelação 10, a mais poderosa. O que acontece quando você acende vela por alguém que morreu? Esta é a revelação final, e é a mais importante de todas. Francisca viu o que acontece no purgatório quando alguém na terra acende uma vela e ora por uma alma que partiu.
Viu que cada vela acesa com oração sincera por um defunto traz alívio real, mensurável, àquela alma. Em maio de 1432, Francisca teve sua visão mais detalhada, mais completa e mais impressionante do purgatório que qualquer outro santo jamais teve. Passou horas e horas naquele êxtase profundo, contemplando cada detalhe daquele lugar de purificação que a maioria das pessoas desconhece ou imagina incorretamente. Viu as almas sofrendo em diferentes níveis de intensidade, conforme a gravidade de seus pecados e imperfeições. Viu o fogo que purifica, mas não destrói. Fogo espiritual diferente do fogo material. Fogo que queima a mancha do pecado, mas preserva a essência da alma. Viu os anjos, especialmente aqueles que ela chamava de enfermeiros espirituais. Cuidam das almas com ternura infinita, consolando, fortalecendo, lembrando-as de que aquele sofrimento tem fim garantido. E viu algo extraordinário que mudou completamente como ela ensinava as pessoas a rezarem pelos mortos. Viu que sempre que alguém na terra acendia uma vela por uma alma específica do purgatório, chamando-a pelo nome, lembrando-se dela com amor e orava sinceramente por ela com fé verdadeira, uma luz poderosa descia do céu diretamente até aquela alma naquele instante. A luz trazia refrigério imediato ao sofrimento, diminuía a intensidade da purificação, acelerava o processo de limpeza espiritual e trazia alegria indescritível àquela alma que se sentia lembrada, amada, não abandonada. As almas no purgatório não podem fazer nada por si mesmas. Elas dependem completamente das orações dos vivos. E a vela acesa é uma das formas mais poderosas de intercessão. O arcanjo Rafael explicou a Francisca palavra por palavra. Cada vela acesa por um defunto é como uma visita que você faz a ele no purgatório. A luz da vela chega até lá. A oração que você faz alcança aquela alma. O sofrimento dela diminui, o tempo dela lá encurta. É misericórdia de Deus permitir que os vivos ajudem os mortos. Francisca viu casos específicos e comoventes que ela narrou com lágrimas nos olhos ao seu confessor. Viu uma filha fiel que acendia vela todo dia durante um ano inteiro pelo pai falecido, que havia sido homem duro, difícil, que morreu sem receber os sacramentos por orgulho. Aquele pai estava no nível inferior do purgatório, sofrendo intensamente. Mas a cada vela que a filha acendia com amor, com perdão, sem julgamento, apenas com desejo de que ele encontrasse paz, uma porção de seu sofrimento era aliviada. E viu que cada vela diminuía não apenas a intensidade da dor, mas também o tempo total que ele passaria ali. Depois de meses de velas diárias, de missas oferecidas, de esmolas dadas em nome dele, de terços rezados, o pai foi finalmente libertado e subiu ao céu purificado. A filha nem sabia exatamente quando isso aconteceu, mas teve um sonho de paz, onde o pai apareceu agradecendo, radiante, livre. Sua fidelidade salvou o pai de séculos de purgatório. Viu um viúvo idoso que acendia a vela toda noite pela esposa falecida há poucos meses. Ele chorava enquanto acendia a vela, falava com ela como se ainda estivesse presente, pedia a Deus que aliviasse qualquer sofrimento que ela pudesse estar passando. E viu que cada vela era como um beijo que ele mandava para ela através do véu da morte. A esposa, que estava em nível médio do purgatório, recebia aquele amor, aquela lembrança, aquele gesto de devoção, e seu sofrimento se tornava suportável, até doce, porque sabia que não estava esquecida. O amor não morre com a morte, continua vivo, continua atuante, continua sendo força de salvação. Viu uma pessoa que acendia velas por almas esquecidas, almas que ninguém mais lembrava. E viu que essas almas abandonadas recebiam aquelas orações com gratidão infinita e prometiam interceder no céu por quem as libertasse. Francisca viu também a diferença entre velas acesas com fé e velas acesas apenas por tradição. Viu pessoas que acendiam velas em cemitério no dia de finados,
mas sem orar, sem fé, apenas por costume. Aquelas velas não chegavam ao purgatório, eram apenas fogo material. Mas viu outras pessoas que acendiam uma única vela com oração profunda, com lágrimas, com amor verdadeiro. Aquela vela chegava ao purgatório como raio de luz e libertava a alma. O que importa não é quantidade de velas, é qualidade da oração. O que isso significa para você? Significa que se você perdeu alguém que amava, você pode ainda ajudá-lo. Acenda uma vela. Ore pelo descanso eterno daquela alma. Peça a Deus misericórdia para ela. Ofereça missas. Reze o terço. Faça obras de caridade em nome dela. Tudo isso chega ao purgatório e alivia o sofrimento. Francisca ensinou que a melhor prática, a mais eficaz, a que traz resultados mais rápidos e visíveis no purgatório, é acender vela todo dia durante um mês inteiro pela alma de um falecido específico. Não apenas acender mecanicamente, mas acender com amor, com oração sincera, com oferecimento real do coração. Cada dia você acende a vela dizendo o nome da pessoa. Você ora especificamente por ela. Você pede misericórdia divina. Você oferece aquela luz como presente de amor que atravessa o véu da morte. No final do mês, grande parte das almas já foram completamente libertadas do purgatório e levadas ao paraíso. Se estavam em níveis superiores, praticamente todas são libertas. Se estavam em níveis inferiores por pecados mais graves, pelo menos receberam alívio extraordinário e tiveram seu tempo reduzido drasticamente. Francisca viu casos de almas que estavam condenadas a 70 anos de purgatório e foram libertas em 30 dias por causa da fidelidade de uma única pessoa que rezou e acendeu velas diariamente por elas. O poder da intercessão constante é imensurável. Você tem ente querido falecido que você amava, que você sente falta, que você sabe que precisa de orações. Comece hoje mesmo. Não espere o dia de finados. Não espere o aniversário de morte. Comece hoje. Acenda uma vela agora mesmo, se puder. Reze esta oração simples, mas poderosa. Senhor Jesus Cristo, por tua infinita misericórdia, tem piedade da alma de fulano, nome da pessoa. Alivia seu sofrimento no purgatório. Perdoa todos os seus pecados. Purifica-o rapidamente. Leva-o para o céu onde não há mais dor, não há mais tristeza, onde há apenas alegria eterna na tua presença. Amém. E faça isso todo dia durante 30 dias consecutivos. Não pule um dia, seja fiel. No final você pode ter certeza absoluta, baseada nas revelações de Santa Francisca Romana, de que aquela alma foi ajudada poderosamente, talvez até completamente libertada. E ela, do céu ou ainda do purgatório, intercederá por você com gratidão eterna. Porque as almas do purgatório nunca esquecem quem as ajudou, esquecem quem rezou por elas, nunca esquecem quem as tirou do sofrimento. Quando chegarem ao céu, suas primeiras orações serão por você, que foi instrumento de sua libertação. É investimento eterno com retorno garantido. Você ajuda elas agora, neste momento de necessidade. Elas ajudarão você depois com o poder infinito de santos no céu, intercedendo diretamente diante do trono de Deus. Mas tem algo mais que Francisca viu. Viu que muitas almas do purgatório pedem ajuda através de sinais, aparecem em sonhos, mandam sinais estranhos, fazem a pessoa sentir vontade repentina de orar por elas. Se você sonha frequentemente com alguém que morreu, pode ser pedido de socorro. Acenda a vela, ore, ajude. Se você sente vontade repentina de rezar por alguém falecido, mesmo que não fosse próximo, obedeça. Pode ser que aquela alma precise especificamente de sua oração naquele momento. Francisca disse que uma única pessoa fiel pode salvar centenas de almas do purgatório através de orações e velas. Seja essa pessoa, seja instrumento de misericórdia divina. Antes de terminar,
preciso pedir algo importante. Se estas revelações abriram seus olhos para o poder dos sinais que Deus manda através das velas, deixe seu like agora. Isso ajuda outras almas a descobrirem estas verdades. E nos comentários, escreva qual destas 10 revelações mais tocou o seu coração. Compartilhe este vídeo com quem você ama. Você pode ser o instrumento de Deus para transformar a relação de alguém com a oração. Há pessoas que acendem velas há anos sem saber o que realmente está acontecendo. Você pode iluminá-las. Agora, você sabe o que Santa Francisca viu sobre os sinais nas velas. Sabe o que realmente acontece quando você acende uma vela. Sabe o que significa chama alta, chama tremendo, vela apagando, fumaça preta, chama estável. Sabe como orar corretamente. Sabe os erros que deve evitar. Sabe os sinais que Deus manda. E isso muda tudo. Como disse Santa Francisca, a luz da vela é símbolo da presença divina que nunca nos abandona. Cada chama acesa é ponte entre céu e terra. Cada oração sincera atravessa essa ponte e chega ao trono de Deus. Agora você entende. Da próxima vez que você acender uma vela, lembre-se, não é apenas tradição, é encontro. Não é apenas símbolo, é portal. Deus fala através do fogo, os anjos descem através da luz, e sua oração sobe como incenso agradável. A Bíblia diz, a oração do justo tem grande poder, Tiago 5,16. Faz sentido agora. Você viu que a oração sincera com vela acesa tem poder imenso, poder de trazer respostas, poder de mudar situações, poder de libertar almas. Use esse poder com responsabilidade, use com fé, use com amor. A misericórdia de Deus está disponível sempre, manifestando-se através de sinais que poucos sabem ler. Hoje você aprendeu a ler esses sinais. Não desperdice esse conhecimento. Pratique, ore, observe, aprenda a linguagem de Deus. A partir de hoje, trate cada vela que você acende como sacramento pequeno, como conversa íntima com o divino. Acenda com reverência, ore com fé, observe com atenção. E Deus responderá. Nos comentários, compartilhe. Você já recebeu algum sinal através de vela acesa? Alguma vez a chama fez algo que tocou seu coração? Conte-nos. Você não está sozinho nesta jornada de oração e sinais. Este vídeo tocou seu coração? Compartilhe com quem você ama. Há pessoas que precisam redescobrir o poder da oração com velas. Inscreva-se no canal e ative o sininho para receber mais revelações dos santos que poucos conhecem. Santa Francisca Romana, intercede por todos nós. Ensina-nos a ler os sinais de Deus. Aumenta nossa fé na oração. Ajuda-nos a ser fiéis até o fim. Até o próximo vídeo.